Meus amigos, aqui estou, Maria, semeando muito amor, muita paz e alguns conhecimentos espirituais. Espero que quem tenha me ouvido, ou que às vezes me vê falar, tenha ajudado bastante, esclarecido e encaminhado em alguma coisa que às vezes a pessoa não tem quem conversar, não tem quem falar, né? E às vezes fica em dúvida sobre muitas coisas, principalmente as que estão ocorrendo agora no nosso planeta, né? E como eu já falei, gente, todo orbe, seja planeta, sol, satélite, todo que é habitado, tem aqueles que não são habitados, tem aqueles que já viveram, foram mundos maravilhosos, existiram, quer dizer. Mas todos eles passam por uma ronda. Na Terra são 5, mais de 5 rondas. E nessas rondas, gente, ele passa por esses momentos difíceis, essa mudança em todo sentido, onde acontece cataclismas, enchentes, mudanças de continentes. Quando o planeta, se vocês verem aquele livro de Edgar Harmon, ele, Exilados de Capela, ele mostra ali que interessante como era no começo. Os continentes eram todos juntos, né, que chamava-se Pangeia, formando um só bloco. Depois, conforme o planeta foi passando pelas suas modificações, aí foram mudando, né? Até que na última vez houve o sumiço da Atlântida, que foi para o fundo do mar. E agora, nessa atual mudança, até chegar a uma determinada época, haverá então novas elevações de terra e novos afundamentos. Haverá então uma mudança, né, geográfica nos continentes, rios, mesmo no próprio mar. Então, isso daí faz parte. Aí depois para ter outro, aí vai custar bastante, vai demorar muito, né? Até acontecimento de novas coisas, dependendo tudo da vontade de nosso Pai que está no céu. E, como estava dizendo na outra vez, que nós iríamos saber sobre a natureza do corpo de Jesus. O nascimento do Mestre, gente, obedeceu às leis comuns da genética humana. Seu organismo era realmente físico. Evidentemente, tratava-se de um organismo isento de qualquer distorção patogênica própria ou hereditária, pois descendia da mais pura linhagem biológica das gerações passadas. Jesus não viera destruir a lei. Por consequência, todos os acontecimentos ocorridos em sua vida são frutos de condições biológicas e naturais. Então, vocês estão vendo que estava tudo determinado nessa vinda de Jesus, né? Quem seriam seus pais? Por isso que demorou bastante, gente, para essa preparação, né? Foram escolhidos. Quem seriam os pais? Né? Seus familiares, seus amigos e assim por diante. Maria e sua missão na Terra. O Alto escolheu Maria para essa missão, porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, terno, resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, e para ele seria amorosa, paciente,
sem as exigências despóticas dos caprichos pessoais, deixando, enfim, manifestar os seus pensamentos em toda a sua espontaneidade original. Jesus era um espírito de graduação angélica, distinto de todos os seus contemporâneos, e sua autoridade espiritual dava-lhe o direito de contrapor-se à própria família, desde que ela teimasse em afastá-lo de seus empreendimentos messiânicos. Eis, portanto, o motivo por que o alto preferiu o espírito dócil, passivo de Maria para a sua missão sublime de ser mãe de Messias, protegê-lo em sua infância e não turbar-lhe a missão de amplitude coletiva. Maria era um espírito amoroso, terno, paciente, completamente liberta do personalismo tão próprio das almas primárias e sem se escravizar à ancestralidade da carne. Possuía virtudes excelsas, oriundas do seu elevado grau espiritual. Cumpria os seus deveres domésticos e se devotava heroicamente à criação de prole numerosa, tão despreocupada de sua própria aventura como o bom aluno que aceita a lição de alfabetização, mas não se escraviza à materialidade da escola. Oferecia, então, de si toda ternura, paciência, resignação e humildade, sem quaisquer exigências pessoais. Embora mulher meiga e amorosa, anjo exilado na terra, em face de sua modesta cultura e falta de conhecimentos profundos da psicologia humana, Maria vivia o imediatismo das reações emotivas e suas complexidades do intelecto. Mas era muito dadivosa com o próximo. E nas imediações do seu lar vivia o povo nazareno, tradicionalmente hospitaleiro, religioso, serviçal. Mas mesmo assim, a cupidez, a inveja, a falsidade, a avareza e as murmurações malévolas perturbavam a paz do lar tranquila de Maria e José. A Galileia não era um mundo de criaturas santificadas, só porque ali vivia Jesus, o Messias, pois não é o tipo de raça, a latitude geográfica, ou a tradição histórica de um povo o que imprime na alma humana o selo da espiritualidade. Isso é obra das transformações, dos apuros dos sentimentos e da maturidade espiritual efetuado no seio das almas e não de acordo com as mudanças do ambiente. Felizmente, José, embora homem severo, intransigente, sabia amainar estas tempestades emotivas, aliando-se à meiguice de Maria. De mau grado trata-se de tratar-se de família numerosa. Aquele lar pobre, mas honesto, sustentou o clima psíquico adequado à eclosão das forças espirituais do menino Luz. Quando Jesus deixou a família
decidindo-se pelas suas peregrinações através das estradas da Judéia e de outros lugares próximos, Maria esqueceu os últimos requisitos de lembranças que ainda pudesse avivar-lhe as crenças dele ser um missionário, né? Porque quando ela estava grávida, quando ela estava esperando Jesus, né? Ela era uma médium também, gente, né? Médium, torno a falar, é o dom, é a faculdade que a pessoa tem de ela conversar, ouvir, né? Ver espíritos, né? Ver o mundo, né? Espiritual, os seres do mundo espiritual. Então, como tal, ela sabia que ela ia ter um filho e que vinha com uma missão, né? Vinha para uma tarefa muito grande. E ela sempre ficava ansiosa, preocupada, né? E com isso o tempo foi passando, até que quando Jesus já ficou mais adulta, ela ficou mais preocupada ainda, né? Porque ele saía mesmo para pregar, ele saía para outros lugares, né? E como vocês sabem, as mães não querem, elas querem que o filho fique sempre debaixo da saia, né? Como a gente fala. Mas é assim, é como a gente diz, filho, eles não são nossos, são de Deus. É isso que a gente tem que entender, que embora a gente ame muito, mas a gente não pode ficar com eles. Esse é o caso. E assim passando, após a morte de José, quando Jesus havia completado 23 anos, agravou-se o orçamento da casa e Maria viu-se obrigada a mobilizar todos os esforços para superintender os gastos da família. Felizmente, meses depois soube que Jesus chefiava um grupo de discípulos constituídos por pescadores, camponeses, homens do povo e algumas mulheres devotas que o seguiam. Então, Jesus já tem uma passagem que fala, né? Jesus com 12 anos, gente. A mãe dele saiu com os outros irmãos dele, porque ela ela cuidava também dos filhos do marido, que era um viúvo. José era viúvo. E além disso, ela teve filhos também. E Jesus teve irmãos, então, por parte de pai e por parte de mãe. E ficou uma família numerosa. Então, ela saiu com os filhos e quando procurou, cadê Jesus? E ele tinha 12 anos e os irmãos ficaram procurando, ela ficou procurando. Aonde que eles foram achar? Ela lá, né, na sinagoga, porque nas igrejas deles tinha um lugar que a pessoa podia falar, né? O que pensava, principalmente sobre religião, né? E lá estava Jesus com apenas 12 anos, falando e deixando todas aquelas pessoas ali maravilhadas. Como é que podia um menino, né, pode-se dizer, uma criança, falar coisas tão elevadas assim? E Maria então encontrou ele já, né, passando os conselhos, lições, né, falando de Deus, e foi muito maravilhoso. Depois disso, então, depois que ele ficou adulto, aí ele foi atrás dos seus discípulos, né? Que, para falar a verdade, todos eles, o espírito deles conscientemente sabiam que em determinada época eles teriam uma missão a seguir. É como nós médios, nós sabemos, gente, que em determinada época, o espírito da gente, em determinada época a gente é chamada para um trabalho, né? Por uma tarefa. Então,
aonde ele encontrava um pescador aqui, o outro ali. Vejam bem, sempre pessoas humildes, trabalhando para sua família, trabalhando. Não tinha nenhum rico, nenhum cheio de dinheirama, nem com posição social. E ele foi arregimentando. E todos eles, quando Jesus chamava, eles iam junto, né? Com Jesus para escutar o que ele teria de falar, os conselhos. Eles se reuniam e ali ele passava novos, conforme as pessoas iam se juntando, chegando perto, fosse às margens do rio, fosse às margens do mar, debaixo das árvores. Sempre ele tinha uma palavra, sempre ele tinha um conhecimento para passar para todos. Então, vocês estão vendo que a Maria, então, conforme a mãe dele, né, a Virgem Maria, conforme ele foi ficando mais adulta, então aquelas coisas, aquelas aparições, aqueles sonhos que ela tinha, né, já avisando que o filho dela ia ser, vinha, como a gente fala agora, gente. A gente está sabendo que muitas crianças estão nascendo agora com bastante tarefas. Então, as mães falam, nossa, meu neto, meu filho, meu sobrinho, é diferente. Nunca vi coisa igual. Então, eu concordo. Falei, pois é. Pois eles estão vindo para nos ajudar, para dar uma boa ajuda aqui na hora pior que a Terra estiver passando. Que nós vamos precisar mesmo de muita ajuda. Então, gente, a Maria então ficava preocupada, a mãe dele sair, dele sumir, né? Dele se juntar, e depois ela ficou sabendo. Agora que eu acabei de falar que ele já estava regimentando o pessoalzinho que iria participar, né, dos seus ensinamentos, né, e ouvir as suas parábolas, e daí para frente, continuando, porque ele tinha muito pouco tempo, né? Ele tinha muito pouco tempo, então tinha que ser rápido, né, nessa preparação. Então, até uma próxima, onde nós continuaremos falando dessa pessoa, desse ser, né, maravilhoso que nós tivemos, que ainda temos no nosso coração, e ele vela por nós, gente. Você que está triste, que está aflito, que está desesperado, não esqueça, Jesus está junto de nós sempre, sempre, nos ajudando, nos orientando, levantando o nosso astral, tirando o nosso pessimismo com pensamentos bons, né? Não esqueça, ninguém está só nesse mundo. E mesmo com essas coisas que estão acontecendo, vocês tenham fé em Deus e saibam por que está acontecendo, né? À toa não é, né? Se não estamos aqui, gente, é porque nós fizemos jus para enfrentar o que está por aí. Então, peço mais uma vez que Deus nos ajude. Esteja também sempre no lar de todas nós, gente. De todas nós. E que a Virgem Maria, maravilhosa, como é que vocês viram, nos abençoe também a todos nós, em todos os instantes.